Volta com o nosso balanço geral. Paulo Gomes está aqui no estúdio para a gente poder conversar sobre novos capítulos da novela envolvendo uma revendedora de veículos, a Rota X ou Rota X. E a Patrulha do Consumidor, Paulo Gomes, falou com o dono e ele fez algumas promessas. Boa tarde, o senhor tá bem? Tudo bem? Tranquilo? Tudo bem. Chamou até você de chato, rapaz. Que isso. Agora a gente queria saber o seguinte, se essas promessas foram resolvidas, porque no final do ano passado ele foi preso, passou uma noite ali na cadeia, saiu pela porta da frente, os consumidores se reuniram, estão querendo respostas. Olha, boa tarde a você que acompanha o Balanço Geral. Esse é o caso típico do cidadão que não tem palavras, é bom de lábia e quanto mais tempo passa, novas vítimas vão aparecendo. Esse é o detalhe. Porque ele vai vendendo veículos e vai causando vários danos. Por exemplo, ele vende veículos, não dá garantia, veículo dá problema. Às vezes ele resolve o problema do veículo dizendo o seguinte, então vamos trocar o veículo. Você que já tinha um veículo financiado, deixa aquele veículo com ele e pega um outro. E você acaba ficando com dois financiamentos. Ele não quita o outro. Ele não quita. Ele não quita. Ele não entrega a documentação. E o ano passado, no início do ano passado, em 2024, quando lá eu estive, ele nos fez várias promessas de que iria resolver os casos. E nós insistimos. Resolveu pouquíssimos. Só que agora, muitas outras vítimas apareceram desse cidadão que finalmente, pelo menos um pouquinho de cadeia, ele já pegou. Tem um delegado dizendo textualmente que ele está cometendo crime de estelionato e que ele está envolvido em pirâmide. Ele está usando dinheiro da venda de veículos para uma pirâmide. Isso é grave, hein? Vamos ver essa história. Os consumidores se reuniram em frente à revenda de veículos. Um protesto para chamar a atenção mesmo. Afinal, eles não sabem mais o que fazer. Todos aqui denunciam Rafael Diego da Silva Ribeiro de estelionato, extorsão e ameaça. Ele é o dono da loja e o responsável, segundo o grupo, por aplicar uma série de golpes. Vanelli, por exemplo, conta que conheceu a revenda em 2022. Comprou um carro por cerca de R$30 mil e ganhou de brinde uma dor de cabeça daquelas. Trouxe o carro mais de 6 vezes, nenhuma das vezes. Saía daqui uma belezinha, virava a esquina, começava tudo de novo. Até que um dia eu liguei para ele e falei assim, olha, eu não quero esse carro, eu vou devolver, você cancela tudo, cancela financiamento, cancela tudo. Ele, não, eu tenho uma solução para a senhora, eu tenho um carro que vai ser um menor valor, que o carro está melhor, que a senhora não vai ter problema. E sabe como que é, né? Esse estelionatário tem uma lábia, caí na lábia dele de novo, financiei outro carro, foi outro financiamento. Os problemas se repetiram com mais consumidores. Trouxe aqui mais 5 vezes para ele arrumar na garantia. Não arrumou, chegou na garantia, no final da garantia eu falei, e aí, acabou a garantia, você não arrumou para mim. Ele fez uma outra proposta de dar aquele Gol mesmo financiado e financiar um outro carro. Aí ficou 2 financiamentos no nome do meu pai. Aí ele fez a proposta, e está aqui no contrato, que quando o Gol fosse vendido e financiado para outra pessoa, ele iria quitar o financiamento do Gol, para tirar o financiamento do nome dele. Mas até agora não quitou, está com 17 parcelas atrasadas. A história do Júlio já foi contada aqui na RIC TV. Ele esteve acompanhado do Paulo Gomes durante a Patrulha do Consumidor. Relembre. Você dá a palavra e não cumpre? Resolvi bastante. Resolvi. Quantos? 4. Mais um aqui, Rafael. Você é chato, hein, cara? Eu sou chato, não. Eu sou legalista, eu sou sério, eu não passo ninguém pra trás. O tempo passou e nenhuma das promessas feitas por Rafael foram cumpridas. Se não bastassem as acusações de estelionato, os consumidores denunciam que Rafael e funcionários agiram de forma violenta. Flora, por exemplo, afirma que, enquanto tentava resolver pendências da documentação do carro comprado na revenda, foi ameaçada de morte. Cheguei na despachante, veio um rapaz, né, e uma senhora que é a mãe dele, dizendo se passando por despachante. E aí, simplesmente ele pegou a chave do carro e falou, ou você dá 6 mil agora para mim, no Pix, para pagar o Rafael, ou eu vou levar o carro. Daí eu entrei dentro do carro, a mulher falou para mim que se eu não saísse do carro, ela poderia fazer alguma coisa com a gente. E aí eu falei assim, que você vai fazer o quê? Você vai me matar? Ela falou assim, provavelmente. A loja está desse jeito desde o dia 28 de dezembro, quando o Rafael foi preso. Informação da polícia é
é que ele acabou se envolvendo numa confusão envolvendo o carro. Um rapaz teria vindo aqui para fazer a transferência do veículo, mas já estaria desconfiado que alguma coisa estava errada. Tanto que ele instalou um rastreador embaixo do automóvel. Ficou acompanhando o movimento e percebeu que o carro estava indo para um lugar estranho, ou pelo menos não aquele que tinha sido combinado. Chamou a polícia, que deu voz de prisão para o Rafael. Rafael foi levado para a delegacia de furtos e roubos de veículos e lá ficou por algumas horas. Apenas dormiu na carceragem até ser solto. A prisão abriu apenas mais um processo contra Rafael, que já responde a centenas deles. Eu disse centenas de ações na justiça, movidas principalmente por clientes. Parte dessas denúncias integram inquéritos policiais no 7º Distrito Policial em Curitiba. É aqui que a loja Rota X e Rafael estão na mira de uma longa investigação. No entendimento do delegado, o empresário montou um grande esquema de pirâmide com a loja. Ele fez uma pirâmide para ganhar dinheiro nas custas das vítimas, que a boa parte aí que eu tenho no inquérito, que são 24, quase todas elas perderam o seu bem, porque esse bem foi refinanciado. Com certeza eu vou fazer o interrogatório e o indiciamento dele por crime de estelionato, tendo em vista aí que possivelmente o prejuízo que ele causou aqui na nossa região de mais de R$1.200.000. E cadê o Rafael para esclarecer o que aconteceu? Na loja, nenhum sinal dele. Aliás, ninguém foi encontrado. Mas para nossa surpresa, quando finalizávamos as gravações da reportagem, uma mulher apareceu e interrompeu o nosso trabalho. Para longe. Senhora... Não. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu te falar uma coisa. A senhora é responsável pela loja? Mais ou menos. Deixa eu te Como é o nome dessa coisa. Deixa eu te falar uma coisa. O Rafael vai pagar todo mundo. Ele não está aqui no momento. Mas que você falou... Onde que ele está? Peraí, quem é essa mulher? O que ela tem a dizer? Já adianto, a conversa com ela foi longa e bastante tensa. A gente tem até uma acusação bem grave, bom que a senhora está aqui. Mas como você sabe que sou eu? Você estava me acusando. Você vê a íntegra em instantes na segunda parte da reportagem. E aí, Paulo Gomes? Aí que a tática, ela é absolutamente corriqueira nesse tipo de ação. Aquele que está fazendo coisa errada, passa a argumentar de que, opa, estão me acusando? Essa senhora, não foi a reportagem que procurou essa senhora, foi essa senhora que quis participar da reportagem. E de cara já mentindo, porque dizendo o seguinte, Rafael vai cumprir com todos os seus compromissos. É mentira, o Rafael não vai cumprir, como há mais de um ano não cumpre. Então eu não tenho nenhuma dúvida em afirmar que essa senhora não fala a verdade. Mais uma vez, quer fazer de conta de que é ou que são pessoas honestas, pessoas que pegam dinheiro do consumidor, que fazem 2 ou 3 financiamentos, que não resolvem garantia, que não entregam a documentação, honestas não são. Agora vocês viram que o delegado falou em uma suposta dívida de R$1.200.000. Vocês acham mesmo que esse cidadão Rafael, que aliás é tremendamente mal educado, ele gosta de fazer gracinhas, tanto que vocês viram que na época em que fiz a reportagem, ele respondia a cerca de 59 processos. E ele dizendo, o que é que tem? Eu respondi a 59 processos, 59, como se pouco fosse. E depois da época em que fui, mais pessoas entraram com processos, mais investigações policiais aconteceram. Mas como bem disse o Leonardo Gomes, quem é esta senhora que quando ele pergunta se ela é responsável, ela diz mais ou menos. Por que mais ou menos? Fiquei curioso também, ela é viu, dona Paulo? da loja? Fiquei curioso. Vamos seguir? Vamos seguir. Depois de ouvirmos cada um dos consumidores prejudicados pela revenda de veículos, chegou a hora de ouvirmos o que Rafael tem a dizer. E olha, nem precisamos tentar contato com ele. Foi durante a gravação que a mãe do empresário apareceu
e defendeu o filho. O meu filho não é que você vai falar, ele não paga, ele foi lá. Não. O Rafael quer pagar todo mundo. Tá fechada a loja. Por que tá fechado? Porque ele vai pagar todo mundo. Só isso que eu te falo. É que a gente conversou com a polícia disse que ele faz financiamento em cima de financiamento, pega o carro... Não. É mentira. É mentira. A gente tem até uma acusação bem grave, bom que a senhora está aqui, de uma das clientes que diz o seguinte, que a mãe do Rafael foi junto com outro parente dele e ameaçaram eles, dizendo que tinham que pagar 6 ou 7 mil na hora, senão ia levar o carro. E dela disse que a senhora levou o carro e ameaçou ela de morte. Mas como você sabe que sou eu? Ela disse que é a mãe. Você estava me acusando. A senhora é a mãe dele? Hein, vou te falar uma coisa. Sabe por que pegou? Porque ela não pagou. Então a senhora admite que fez isso? Não fiz. Mas ela... A senhora acabou de dizer. Todos os carros vou te falar. Você compra um carro, você não paga. Como o banco não vai pegar de você? Então... Mas a senhora é banco? Não, mas é a mesma coisa. Porque não é financiamento aqui... Mas a senhora ficou sabendo dessa história, que ameaçaram de morte e se mandaram com o carro? A boca fala o que quer. A boca fala o que quer. É mentira. Mentira. Diz que o teu filho tem mais de 200 processos, 300 processos. Nossa, pode ter 200, 300 e quê, mas ele vai resolver tudo, só isso que eu te falo. Quando achávamos que a mulher iria embora, ela voltou com o celular na mão. Do outro lado da linha estava ele, Rafael, que queria falar com a gente. Então, deixa eu te falar, eu não estou em Curitiba, tá? Eu tive um problema financeiro aí. Não vou fugir de ninguém, já tá tudo com o meu advogado, tá? Você vai pagar todo mundo? Em contato com todo mundo que tiver pendência de documentação, de valores, tá? Algumas pessoas eu já conversei, mas tá com o meu advogado, né? Eu passei um problema aí porque tem muita gente que me deve. O que eu tenho para falar para você é que todas as pessoas que tiver aí a pendência, eu vou resolver e quem me deve também vai pagar, que eu vou emitir boleto, vou protestar, enfim. Te garanto que até o finalzinho, dia 25 de fevereiro, eu vou ter respaldo e vou ter acordo com todo mundo. Bem, tá aí, final de fevereiro, prazo estipulado pelo próprio Rafael. Mas será que ele vai cumprir? É o que os consumidores querem tanto saber. Alguma coisa tem que ser feita, porque é muito difícil. São sonhos que são desmoronados, né? Olha, a saúde financeira de uma empresa é fundamental para o negócio dar certo. A gente sabe disso. Nem todo mundo que vai comprar um veículo consegue ter acesso à saúde financeira de quem está vendendo. Agora, acredito eu que a saúde financeira dele deve estar bem de perna bamba. Porque do contrário, Paulo, ele teria crédito junto à instituição financeira para fazer um empréstimo a longo prazo, devolver o dinheiro de todo mundo e se resolver com o banco. Seria simples resolver, caso ele realmente quisesse e tivesse crédito para resolver isso. Ou eu estou falando bobeira aqui? Ô, Bitar, Fulano, é tão verdadeiro o que você está dizendo que esse cidadão está enrolando a RIC TV Record e dezenas de consumidores desde o ano passado. Deixa eu dizer um negócio para vocês. Eu sou presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa. Por conta de casos como estes, nós reunimos a Sovepar, que é a Associação dos Revendedores de Veículos, o PROCON e as financeiras. Porque veja, Bitar, não é possível que um lojista como esse, que vem passando pessoas para trás com tanta frequência, as financeiras continuem concedendo crédito a ele. Como é que pode isso? As financeiras têm que ter responsabilidade nisso. Porque vejam, ele está fazendo com que o consumidor tenha mais de um financiamento. Como é que pode? Quer dizer, tem um financiamento no nome do consumidor, dá um problema, o consumidor deixa o carro, pega um outro veículo e faz o duplo financiamento. Como é que as financeiras não estão vendo isso? Elas têm que ser chamadas também à responsabilidade. Para elas é cômoda. Aí ficam os dois financiamentos e vem essa senhora dizendo que na boca tudo cabe. Claro, na boca cabe inclusive mentira. E mentira registrada pela televisão, porque a senhora vem me dizer que o seu filho não faz duplo financiamento. O que a senhora acha que as pessoas que estão envolvidas, o delegado, nós aqui da RIC TV Record, essas vítimas, o quê? Nós somos todos idiotas e vocês são os inteligentes? Eu vi documentações de duplos financiamentos, não tenho dúvida de que ele faz duplo financiamento. No dia que eu estive lá, ele ficou inclusive
compromissado a quitar esses duplos financiamentos, e muitos deles não fez. Aí essa senhora fala em 100 processos, 200 processos, como se fosse normal. E as pessoas ficam com 2 dívidas. 2 dívidas. E um carro apenas. Com problema, às vezes até. Quer dizer, às vezes fica até a pé. Fica com o carro. Isso. Ah, que sacanagem. Agora, como que uma loja dessa continua aberta? O que você acha que dá para ser feito mediante, você acabou de falar, né? A associação que cuida aí das empresas de vendas de veículos aqui da cidade, mais o Procon. O que dá para fazer com esse tipo de empresa que aparentemente não leva o negócio a sério? Cortar o crédito. A partir do momento que ela não consiga fazer os financiamentos, vejam, ela fica impedida de vender o veículo. Porque se o consumidor só pode comprar mediante o financiamento e elas não têm o nome limpo para fazer o financiamento, cessa a venda. Cessada a venda, novas vítimas não são feitas. Mas, Paulo, a dúvida é a seguinte, até para esclarecer quem está em casa. O financiamento, em tese, o dinheiro 100% da venda cai na conta do intermediador, correto? Certo. E quem assume a dívida não é ele, e sim o comprador. Certo. Como que a financeira vai ter acesso a esse tipo de informação para bloquear a cessão de crédito, sendo que para ela é interessante ceder o crédito para o comprador? Porque, veja, primeiro porque, nesse caso específico, já há vários inquéritos, várias ações contra essa loja. Então é possível... Isso é público. Uma emissão talvez de uma notificação ou talvez de uma documentação para que esse intermediador seja bloqueado do sistema. Não tenha dúvida, porque eles devem fazer consulta. Quem responde a processos, reclamações no Procon, nos órgãos de defesa, tem um registro. Certo. E esses registros são públicos. Então não é possível que essas financeiras, elas não façam essa pesquisa, porque hoje está cômodo. Ela simplesmente, como você bem falou, ela repassa o dinheiro para o cara e joga a bucha para o consumidor. Só que o Código do Consumidor diz que todos aqueles que fazem parte de uma cadeia produtiva, é artigo específico do Código do Consumidor, são corresponsáveis. Hoje até o Procon do Paraná, Cláudia Silvano, deu uma entrevista dizendo exatamente isso, que o Procon passará a autuar também as financeiras. A gente mostrou ontem, inclusive, isso aqui. Sabe, não dá. E eu torço muito para que esse delegado que está responsável, um dos delegados responsáveis por este caso, que foi o que resultou na prisão pequena dele, mas resultou, que ele consiga ir adiante, prove e que se feche esta loja. O Procon também deveria fechar esta loja, porque o Procon tem mecanismos legais para o fechamento, notificação e fechamento dessa loja. Mas o doutor Ormínio Lima, que é o delegado que você acabou de citar, tem feito um trabalho diferenciado frente a esse inquérito. Sim. Agora, Paulo, vamos abrir um parênteses aqui. A gente sabe que no Brasil a agiotagem é crime, mas existe uma forma de se emprestar dinheiro de forma legalizada e ganhar muito dinheiro com isso, que é o financiamento. Então, para as financeiras é cômodo, como você acabou de dizer, é prático, é legalizado e é muito rentável. Então, quanto mais se empresta dinheiro para a financeira, melhor é. E ela fica tranquilinha, né? Só que depois também tem o pepino na sequência para a financeira. Porque o consumidor que fica com 2 financiamentos, você viu um consumidor dizendo que há 17 meses o financiamento não é pago? Também sobra para a financeira no final. Porque nós vamos ter um financiamento não pago e uma busca à apreensão de um veículo que muitas vezes desaparece. E o nome sujo de quem E o não nome pagou. sujo do consumidor. Uma bola de neve. Bola de neve. O consumidor, vários que eu peguei, com nome sujo. E o duro é que você vai lá, ele vai com arrogância, ele diz que não aconteceu, depois ele diz que teve um problema financeiro, mas ele teve um problema financeiro e ele continua vendendo. Entende que ele vai fazer novas vítimas? Disse por telefone que dia 25 de fevereiro vai resolver todos os problemas. Então tá bom. Eu quero fazer um compromisso com os telespectadores do Balanço Geral e com o Furlan. Se no dia 25 ele pagar os consumidores, eu, Paulo Gomes, tiro do bolso e darei uma viagem para nós sortearmos uma viagem legal para o consumidor. Eu estou... Entre todos que tem o processo. Não, todos não, mas eu vou dizer... Não, eu uma pago. entre os envolvidos. Ele está dizendo que vai Isso, resolver entendi. o problema dos consumidores. Boa. Eu pago essa viagem. Boa. Eu vou pagar uma viagem para o Nordeste. Sabe por que eu assumo esse compromisso? Porque eu tenho a certeza que esse cara não paga. Eu tenho absoluta certeza de que ele não honra. Nós conversamos na época com os advogados dele, que também, vamos resolver, vamos ver, como se eles não soubessem do que está acontecendo. Esse cara não pode continuar. Me fugiu o nome da empresa, me ajude. Como que é o nome? Rota X. Rota X, isso, Rota X. Gente, esta Rota X, você que é consumidor, você que gosta do Furlan, gosta do Balanço Geral, gosta da RIC, não compre lá. Não compre, são muitos problemas. Por que você vai cair lá numa Arapuca? Mas todas as vendas que eles fazem dá problema? Não, não é verdade.
eles não resolvem nada também. Não é verdade, mas a quantidade de vítimas é assustadora. Não dá para continuar. Cuidado, hein? Cuidado. Claro que é difícil o consumidor tomar essa providência. A pessoa sair numa loja antes tirar um extratinho para ver se tem reclamação no PROCON, se tem ações judiciais. Isso é público. Se o consumidor faz isso, pô, mas essa loja tem 20 processos? Não, tô fora. Você vê como cuidado do consumidor. O próprio Reclame Aqui. Reclame Aqui é ótimo. Pode fazer. A gente vai esperar ansiosamente o dia 25. Paulo. Vou pagar essa viagem para o nosso telespectador para o Nordeste? Eu acho que você poderia fazer esse sorteio independentemente dele pagar ou não. Pelo menos ameniza de quem está no sofrimento. Tá bom. Teu coração pode ser mais sensível. Obrigado, gente. Até